Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional aos sábados pela manhã, a gente traz um vídeo falando a respeito de investimentos de renda fixa, fundos de investimentos. E hoje eu gravei um bate-papo aqui com a Patrícia lá da Zau Investimentos, que é a nossa parceira aí de longa data, para falar a respeito de algumas alternativas de investimento em ouro e também em prata. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição a parte dos nossos e-books, e lá tem vários e-books, tá, pessoal? Tem e-book de fundos imobiliários, de análise de ações, de análise fundamentalista, enfim, e tem um e-book falando a respeito de como investir em ouro e dólar, e traz outras alternativas de investimento em ouro, né, como é o caso de investimento no Banco do Brasil, e também com os contratos OZ1D, 2D e 3D. Daí eu pedi para a Patrícia para explicar um pouquinho a respeito dos fundos de ouro, né? Nós temos os fundos de ouro que tem hedge e o sem hedge, né? O que a gente tem a variação do dólar e o que nós não temos a variação do dólar. Os fundos de prata, que são fundos mais novos, e a gente deve ver uma disseminação em outras corretoras também, não só na XP, também, né? O com hedge e sem hedge. E também para falar um pouquinho a respeito do ETF, né? O Gold 11, que é uma novidade, né? Tem pouco mais aí de um mês. Lembrando que a negociação desse ETF é que nem ações, tá, pessoal? Basta abrir o book lá, colocar Gold 11 e negociar, e a vantagem é que a negociação é de uma em uma cota, tá? Espero que vocês gostem do bate-papo. E lembrando, né, pessoal, que dentre os nossos produtos, nós temos o Carteiras Capitalizo, que é justamente para o investidor que quer montar carteira diversificada de investimento, né? Então, ele tem a parte de renda fixa, tem a parte de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários e ações por longo prazo, além dessas alternativas aí também de reserva de valor, como é o caso do ouro. Lembrando que quem é nosso cliente pode encaminhar os seus investimentos para a gente, né? Para a gente fazer uma avaliação, dar algumas dicas, recomendações, enfim. Vou deixar os nossos contatos aqui e o cupom na descrição, janeiro 21, que dá 21% de desconto na compra dos nossos produtos, incluindo o Carteiras Capitalizo. Um abraço. Oi, pessoal. Estou aqui então com a Patrícia, lá da Zau Investimentos. Tudo bem, Paty? Olá, tudo ótimo, e com você? Tudo tranquilo. Como eu comentei com vocês, né, eu trouxe a Patrícia aqui como convidada para a gente falar a respeito aí das principais formas ou alternativas de se investir em prata, ouro, né? Vou deixar o site aqui da Zau lá também para quem tiver interesse em conhecer a empresa. Eles são um escritório de assessoria da XP Investimentos, e ela vai iniciar aqui as explicações falando a respeito do ETF, o Gold 11, né, que inclusive é bem recente, né? Acho que não tem um mês ainda, né? Não, ainda, na verdade está fazendo um mês hoje, né? Hoje a gente está gravando o vídeo dia 16, ele foi lançado dia 16 de dezembro, então é super novo. Na verdade a gente está vendo vários ETFs sendo lançados, né, nesses últimos meses aí na Bolsa. Então o Gold 11, ele começou as negociações ali a R$10, ele fechou ontem, dia 15, a R$10,46. O que ele, né, o Gold 11, o que ele vai fazer? Ele vai, na verdade, utilizar um outro iShare, que é o Gold Trust, que é da BlackRock, e ele, na verdade, vai ser, a ideia dele é utilizar o ouro junto com a cotação em dólar, tá? Então, ele é como a gente tivesse, fazer a aplicação, mas não é no ouro já com a conversão em reais, e sim com ele em dólar. O que tem de interessante com relação aos iShares é que a gente pode comprar uma única cota, né? Então, o valor mínimo de aplicação, ele vai ser hoje, por exemplo, né, se a gente fosse pegar a cotação de fechamento de ontem, seria de R$10,46, tá? Então, é uma única cota. Ele tem, normalmente, esses iShares, eles têm uma taxa de administração baixinha, essa daqui é de 0,3% ao ano, né? Até como ele está replicando um outro índice também, não faria sentido ser muito maior do que isso. Então, é interessante, é mais uma alternativa. Ainda não tem uma super liquidez, mas é realmente uma alternativa bem interessante para os investidores, e em especial para essa parte de diversificação de carteira, que é o que a gente comenta. E o que ele tem de interessante também, se a gente for comparar com os fundos, que depois eu vou mostrar, é com relação à liquidação, né? Então, os fundos, eles têm uma liquidação um pouquinho mais longa, apesar de ser rapidinha, ainda assim o ETF ele vai ter uma liquidação mais rápida, e o investidor vai lá, vendeu a cota, e naquele momento tu já sabe quanto é que tu vai resgatar. Diferente de quando a gente faz isso através de um fundo, que aí sempre vai ter aquele prazo para ter a liquidação, mesmo que seja de um dia, né? Fiz a solicitação hoje, a liquidação financeira não, a da cota, né, a cotização, vai acontecer só no outro dia. Então, a gente vai ter essas diferenças. Então, acaba sendo uma alternativa bastante interessante aqui, que vai ser o Gold 11. Lembrando, tá, pessoal, que é abrir o book, a corretora de vocês, digitar Gold 11, negocia a cota de 1 em 1,
em um ETF, né, e compra e vende. Para quem comprou e vendeu já ações, consegue negociar de forma bem tranquila. Isso, exatamente. Até é legal comentar, né? Apesar dele ser um ETF da XP, ele é disponível no mercado. Então, um investidor de qualquer casa, de qualquer home broker, de qualquer aplicativo no celular consegue fazer a compra, tá? Então, está disponível, que nem comprar uma ação, um fundo imobiliário, exatamente o que o Thiago acabou de falar. E a gente tem outras alternativas ainda, que aí sim vão ser fundos efetivamente. Então, a gente tem outros 2 fundos de dólar e 2 fundos de prata. Eles são todos muito parecidos, tá? Então, na verdade, a ideia deles é basicamente a mesma. Então, a gente vai ter, por exemplo, o trend ouro-dólar-FIM, que ele vai ser parecido com um ETF. Ele também vai fazer a compra do ouro lá na Bolsa de Chicago, tá? E esse daqui a gente vai ter, então, a cotação do ouro mais a cotação do dólar. Então, eu vou estar fazendo um investimento com os 2 riscos, digamos assim, né? Então, eu vou estar sempre as 2 variações. Então, é para aquele investidor que já quer fazer uma diversificação na parte do ouro, mas também já quer fazer no dólar. Então, eventualmente, não precisaria fazer das 2, né? Ter 2 fundos, por exemplo, uma única aplicação. A aplicação de todos esses fundos que eu vou mostrar, ela é sempre baixinha, tá? É de R$100 a aplicação mínima. Então, todos esses fundos aqui do Trend, isso é bem interessante. Esse daqui que é o do ouro, que é com o dólar junto. Então, aqui depois a gente tem as características, como eu comentei, a cotização dele para poder transformar a minha solicitação de resgate em dinheiro e da cota é de 1 dia. Então, essa é a principal diferença se a gente for comparar com o Gold 11, e depois mais 5 dias para poder ter o dinheiro em conta. Então, uma liquidação aí de D mais 6. Aqui a gente vai ter a rentabilidade desse fundo, esse fundo já existe há mais tempo. Então, aqui a gente tem a rentabilidade do fundo, que nos últimos 12 meses e aqui desde o início, tá? Então, o fundo começou aí no finalzinho do ano de 2019. Esse daqui, então, lembrando, a gente vai estar com as 2 exposições, em ouro e em dólar. Depois a gente vai ter a outra... No caso, esse ali, ele compra os contratos futuros lá fora, né? Isso, na Bolsa de Chicago, exatamente. Isso. E a rentabilidade dele em 12 meses foi de quanto? Quanto que tá? Que nos últimos 12 meses, aqui a gente vai ter, ó, no ano de 2020, ele acumulou 53% de retorno. 53%, tá. E lembrando, tá, pessoal, que em outras corretoras também tem produtos bastante semelhantes, né? Basicamente, nas outras corretoras vai mudar só o nome, né? Porque esse é a gestão da XP, e aí vai ter lá sempre o que tem escrito dólar, é o que vocês têm a variação do ouro mais a variação do dólar, e tem o normal, vamos dizer assim, que não tem escrito dólar, que esse é basicamente a variação do ouro com o hedge, né, onde a gente não tem a exposição em dólar, né. Isso, e como a parte comentou, é bacana esses que tem dólar, porque a gente já mata 2 coelhos numa cajadada, né, porque pode ter a exposição em ouro e a exposição em dólar num produto só, né. Exatamente. Né, aí vai depender realmente de estratégia, tudo mais, né, absolutamente pessoal. Eu prefiro os que têm exposição em dólar, né, mas isso é pessoal, porque faz sentido dentro da minha estratégia. Então, esse daqui, só lembrando, o que isso é importante, às vezes o pessoal acaba confundindo na hora que vai comparar esse ouro que é utilizado aqui, a prata também, ele não é o ouro daqui do Brasil, né? Ele é o ouro da Bolsa de Chicago. Então, ele não vai andar exatamente igual se o investidor for comprar o Z1D, por exemplo, que é o ouro que a gente tem negociado aqui na nossa bolsa. Então, só, né, tomar cuidado com relação a isso, que vai ter alguma diferençazinha ali. Esse outro aqui, que é o trend ouro, o sem ter o dólar, ele vai fazer a mesma compra, que nem o Thiago falou do ouro lá na Bolsa de Chicago, mas aqui a gente vai ter o hedge. Então, vocês podem ver que até o risco dele vai ser menor, né? Então, aqui nessas classificações da XP, aqui vai ser o risco de 33, ele para investidor mais agressivo, porque ele vai ter as 2 exposições, e já esse daqui é moderado, porque ele não vai ter a exposição dentro do dólar, tá? Então, com relação à liquidação, exatamente igual, tá, gente? Não tem diferença. Claro que a gente vai ter de diferença, vai ser com relação à rentabilidade, que aí a gente vai ter, deixa eu colocar aqui desde o início para vocês verem. Até porque o dólar subiu para caramba aí nos últimos 24 meses, aí acaba influenciando também, né? Exato, né? Se vocês forem olhar aqui, por exemplo, 2020, a gente teve um retorno acumulado de 22%, enquanto o outro teve mais do que 50%. Mas lembrando, né, gente, o ano passado o dólar ajudou. Eventualmente, a gente pode ter algum momento em que ele pode, entre aspas, tirar até eventualmente o retorno, por exemplo, que o ouro tem, né, se o dólar estiver caindo. Então, é importante a gente ter essa consciência na hora de fazer a aplicação, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. A aplicação vai ser no ouro lá fora. E aqui a gente vai ter o prata, o trem prata. Esses daqui, gente, não tem ainda a rentabilidade que pode ser mostrada, porque esses fundos têm menos do que 6 meses, tá? Então, a gente não tem ainda a rentabilidade divulgada.
a ideia deles é exatamente a mesma coisa. Aplicação mínima de R$100, esse daqui a gente vai ter a exposição tanto na prata, também negociada lá na Bolsa de Chicago, quanto no ouro. A aplicação dele, então, R$100, liquidação de 6 dias, exatamente igual, tá? E esse Só lembrando, tá, pessoal, que essa liquidação é que vocês pedem um resgate, aí vai depender do horário de corretora para corretora. Na XP, qual é o horário? Até que horário tem para pedir? Até as 2, 3, até as 2. Até as 2, e aí demora 6 dias para liquidar o valor na conta de vocês, né? Isso, exatamente, tá? E esse daqui que é o trem prata fim, então é exatamente a mesma ideia, a gente compra o ouro, né, o fundo compra o ouro lá na Bolsa de Chicago, a prata lá na Bolsa de Chicago, e aqui a gente vai ter o hedge, tá? Então a gente vai ter essa diferença, tá? É interessante porque a gente não tinha até pouco tempo atrás tanta alternativa para fazer a aplicação em prata, né? O ouro já é bem mais comum, a gente já está mais acostumado a negociar, mas prata não era uma alternativa que a gente tinha com tanta facilidade. Então, são fundos mais novos, é bastante interessante, né? Muita gente tem falado, né? Até outro dia eu estava lendo, será que a prata é o novo ouro? Né? Tem várias dúvidas ali com relação ao que a gente pode ter de moedas, mas é sempre interessante, é mais uma alternativa para a gente diversificar a carteira, ter exposição em commodity, e aí o investidor pode optar se vai ter exposição ou não em dólar. Né? Então, são várias alternativas que a gente tem, fora que nem eu comentei, ainda tem o AZ1D aqui no Brasil, que é mais uma alternativa de aplicação em ouro para aquele investidor que quiser fazer a compra diretamente. Isso aí. E especialmente esse ETF, a gente entende que vai aumentando a liquidez ao longo do tempo e possa se transformar na principal alternativa. Em breve, aí a gente imagina que, inclusive, já deve ter bem mais negócio do que nós temos, por exemplo, no AZ1D, né? Exatamente, né? Eu particularmente gosto muito dessas alternativas, desses ETFs, assim, né? Eles têm mais liquidez, o investidor já sabe na hora, então, o valor que está resgatando, eu concordo, né? Eu também entendo que a tendência é que a gente tenha bem mais liquidez. O mercado já está bem mais maduro do que há algum tempo atrás, né? Tanto que isso vem mostrando por esse movimento que a gente está tendo aí de bastante ETF sendo lançado. Então, bastante alternativa. O que não falta hoje é alternativa para o investidor. Maravilha, então. Queria agradecer a presença aqui da Paty, né? E tá aí, pessoal, mais alternativas para vocês investirem em ouro e também na prata. Um abraço. Obrigada, até mais.